Hoje o Viver com Cannabis está aqui em Belém do Pará, que por uma ocasião onde eu moro, para entrevistar o Luiz Maurício, baixista da banda Nat Roots, que todo mundo ama, e também presidente da Associação Brasileira de Cannabis e Cânhamo Industrial. Que honra! Primeiramente, muito obrigada por receber a gente compartilha da mesma causa e eu acho que isso já gera uma conexão. Queria muito te agradecer por isso. Que isso, eu que agradeço, um prazerzaço, né, estar aqui falando com você e falando de um tema que eu amo, né, é uma causa, na verdade virou mais que isso, virou um novo propósito na minha vida, que eu abracei virou uma coisa assim, quase que uma missão na minha vida. Aquele negócio, sabe, que te move, te alimenta, te dá vontade, eu acordo pensando nisso, vou dormir pensando nisso e, agora minha vida é fazer essa doação, né, do meu tempo por essa causa tão nobre. Compreendo perfeitamente porque vivo a mesma situação. Tem uma frase que assim, que propósito, você sabe o que é propósito? Quando você faria aquela coisa todos os dias sem receber nada. Perfeito. Você levanta todo dia, você pensa naquilo e você faz aquilo de graça, sem precisar ganhar nada. É mais ou menos isso. É exatamente isso. É uma coisa que muito mais forte do que qualquer vontade, assim, né? Você fica feliz de estar trabalhando com isso, de estar levando essa mensagem, de estar trazendo pessoas, de estar ajudando no processo, né? Tem um processo muito grande de educação, né? De levar informação. Então eu me sinto um veículo, né? Um agente de transformação mesmo para uma sociedade melhor. Que bom, e quando a gente consegue ver o resultado, né, na vida das pessoas, na qualidade de vida das famílias, assim, não tem preço, mas tem muito valor, né? Muito, nossa, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Que realmente quando a gente consegue ajudar uma pessoa, que na verdade é uma pessoa, mas só que tem toda a família envolvida, né? Dá uma satisfação tão grande, né? De você ouvir os relatos, nossa, pô, meu filho, minha filha, minha mãe, né? Inúmeras pessoas estavam desse jeito e começou o tratamento, em pouco tempo, um mês, conseguiu, né, E a tantos gente vira avanços. testemunha da cannabis, né? Porque a gente Testemunha. quer espalhar para todo mundo, que a gente quer que todo mundo Sim. tenha esses benefícios também. Mas me conta um pouquinho como é que foi a sua história com a cannabis. Então, a minha história na cannabis, primeiro na parte pessoal, né, foi uma coisa que eu sempre via a cannabis, primeiro, com muito respeito, né? Nunca banalizei o negócio da cannabis, até porque eu conheci a cannabis através do Bob Marley, que tinha uma relação muito séria e uma coisa quase espiritual com a cannabis, né? Então, eu sempre enxerguei a cannabis como uma ferramenta terapêutica, uma coisa muito importante para mim e eu sentia individualmente muitos benefícios, né? Era uma coisa muito séria e muito eficaz para mim, assim, em termos de ansiedade, né? No meu sono, na minha alimentação, na minha recuperação muscular, que eu sempre gostei muito de fazer esporte. Então eu tinha um resultado incrível, assim, fazia às vezes umas provas de longa distância e a recuperação muscular era outra, né? Comparado a alguns amigos meus atletas que não faziam uso. Então minha relação sempre foi assim. Mas a virada de chave como um propósito de entrar de cabeça mesmo nesse ativismo veio quando eu fui conhecendo alguns médicos que trabalhavam com a cannabis e aí você entra para dentro da vida dos pacientes desses médicos. E aí você vê os avanços e aquilo foi ali no 2018, 2019, que eu fui vendo esses avanços, mergulhei nesse universo dos pacientes e eu me encantei pela causa. Falei, nossa, eu preciso usar minha voz, né, como músico, como artista, que a gente fala para grandes massas, né, de tentar levar essa mensagem séria, Eu sempre importante. falo que assim, quando a gente se permite conhecer e estudar sobre a cannabis, a gente se apaixona, porque é um universo assim tão grandioso e que mexe com tudo, assim. A gente Sim. já vai falar sobre isso em relação ao cânhamo, mas a gente se apaixona, foi o que aconteceu comigo. E eu era, Luiz, a pessoa preconceituosa. Eu era a pessoa que tinha muito preconceito com quem fumava maconha. E hoje em dia, olha que eu visto até a camisa com a planta, assim, sabe, com o maior orgulho, porque eu falo que o amor pelo meu filho me trouxe até aqui. Então, assim, o amor pelo meu filho me fez despir de todos os preconceitos e me informar e ver que era uma possibilidade de tratamento para ele e que, na verdade, mudou a nossa vida.
Incrível, não, e é muito legal ouvir esse seu relato, porque realmente a grande maioria tem muito preconceito, né? E eu faço questão até de falar que já tem muitos anos que eu não faço uso adulto. Eu gosto de falar sempre de uso adulto, que eu tenho muita responsabilidade na minha fala, que eu entendo que é um uso adulto mesmo, convivendo com os meus amigos médicos, neurologistas, neurocientistas. Eu aprendi que o cérebro está em formação até os 25 anos. Então, qualquer uso, né, tem que ser acompanhado por um médico, né, até a idade. E aí, depois de 25 anos, a pessoa, se optar por fazer um uso adulto, que seja um Tem uso alguns responsável. médicos que tem uma frase que é assim, cannabis é para velho, não é para jovem, é para velho. Perfeito. Eu Não é? também acho que, assim, eu tenho muita consciência, eu tenho muita responsabilidade em falar isso, porque eu sei que às vezes a gente banaliza, né, as coisas, o uso da cannabis, assim, como se fosse, é inofensiva, é para todo mundo, Não é bem não assim. sei o que, não é bem assim. Tudo tem que ser feito sempre com um Muito controle cuidado, médico, cautela, com muito responsabilidade. cuidado. Você tocou num ponto muito importante. Você usava a cannabis, né, fumada, e você deixou de usar porque você se tornou paciente. Então, assim, quebra muitos tabus, porque, assim, é possível você sair do vício com a cannabis, é possível você sair do vício da cannabis com a cannabis. Como Incrível foi isso. isso? Não foi planejado primeiro, né? Quando eu tive acesso, por isso que é muito importante falar sobre, depois a gente vai falar sobre o acesso, né? Eu não conhecia o óleo, né? Os canabinoides, a diversidade dos canabinoides. E eu fiz uma consulta quando eu conheci um médico que hoje é meu amigaço, Dr. Giovanni Massa. Eu fiz uma consulta com ele e ele me prescreveu um óleo, um Broad Spectrum, né? Sem THC, para eu experimentar, começar a usar. Isso pensando mais assim, diminuir um pouco minha ansiedade e tudo. E aí eu comecei a usar o óleo, mas ainda era uma época que eu ainda fumava. E aí eu lembro que eu fui usando algumas semanas e continuei fumando, assim. E aí eu lembro que teve um dia que passou um dia inteiro e eu cheguei no final do dia e falei, caramba, hoje eu não fumei. E passou o dia e eu não tive aquela necessidade, sabe, aquele negócio que às vezes você fica quase uma coisa compulsiva mesmo, né? E aí passou um dia, aí fui para o segundo dia e aquela correria do dia a dia, você segue sua rotina. E passou mais um dia e eu nem lembrei. Aí no outro dia eu falei, caramba, ontem eu também não fumei. Eu achei assim, fantástico, que eu, né, tinha muitos anos de uso diário. E querendo ou não, o excesso de THC, né, e a longo prazo, porque no fumo não dá para você ter certeza de doses e quantidades, como, por exemplo, na medicação, né? Perfeita colocação e realmente tende-se a pensar que, para diminuir a ansiedade, aí eu vou fumar, né? E a gente sabe que, talvez, eu não gosto de entrar muito nessa parte científica e técnica, mas o THC, né, às vezes em altas doses, pode aumentar a sua ansiedade, Sim. né? Então eu me encontrava meio que nessa fase aí, assim, eu estava bem ansioso, apesar de fazer o uso, e eu vi que o óleo me modulou o meu sistema Então, eu já ia falar endocannabinoide. sobre isso. Sabe o que aconteceu? A homeostase do seu sistema endocannabinoide, né? Exatamente. Porque, inclusive, alguns médicos falam sobre isso, que a cannabis é como se fosse a imagem de um maestro ali, orquestrando ali uma orquestra, tipo, para que tudo ande e funcione perfeitamente. Seria tipo o sistema dos sistemas, Isso, né? exatamente. Quando você regula esse sistema endocannabinoide, tudo fica mais equilibrado. E eu me encontrei nisso aí. Então, assim, tanto é que hoje as pessoas até perguntam, você não fuma, você não tem vontade de fumar? Eu não tenho vontade de fumar. Não tem Adoro necessidade, o momento, aquele ritual de sentar com os amigos, estar em roda, conversando, trocando ideia. Eu participo desse momento, eu gosto de estar ali, gosto do cheiro da flor, adoro tudo. Mas eu já não faço esse uso dessa forma. Me encontrei no óleo, sigo no óleo e estou muito mais equilibrado em tudo, assim, até na questão. E você falou que você é do esporte, né? E você usa outras formas farmacêuticas, só o óleo, tem
cremes também, Sim. tem gummies, tem, né, muitos produtos. Eu uso o óleo e as pomadas. As pomadas, Maravilhosas, para né? mim, assim, é fundamental. Até tive agora recente numa prova de trail, né? Corrida em trilha, É mesmo? coisa que eu nunca tinha Meu feito. Deus. E mexe com um monte de músculo que você nunca Lembrou que trabalhou, tinha, né? Que você nem lembra que você tinha. Então eu fiquei assim muito quebrado. E aí eu tenho minha equipe, né? Minha esposa, minhas 2 filhas. Eu falei, passa aí pomada no papai, faz uma massagem. E me fez muito bem. Nossa, é assim. maravilhoso. Eu sempre ando na minha bolsa, eu tenho um gel com canabidiol, mentol e capsaicina. Aí eu falo que é a minha bruxaria, porque eu ando na bolsa, minha filha, dor de cabeça, mãe, aí eu passo. Aí eu, tô com uma dor na lombar, passo. Tô com uma dor no joelho, passo, assim. Treino, de repente você faz errado, assim, ou então acorda com torcicolo. Aí, gente, é uma maravilha. E assim, Sim. você não consegue explicar como é que passa de verdade e tão rápido, né? Muito. Não, é incrível, assim. Eu costumo falar que é uma planta completa, né? É uma coisa assim tão abrangente, igual que você está falando, né? Que é um tema tão abrangente, que abraça tantas coisas, né? Eu tive a oportunidade, eu não sei se a gente já pode falar do baixo de cânhamo que eu Sim, fiz. não, quero muito falar sobre isso. O primeiro baixo de cânhamo do mundo. Que eu saiba, sim, porque eu Gente. corri atrás para comprar um, né? Aham. Eu fui atrás, né? Quando a gente fez a gente falou, pô, vamos fazer a nossa turnê de despedida, 30 anos, né? E eu conversei com o Alê, né? Que é meu irmão, meu parceiraço, ídolo, Alê. E eu falei com ele, falei, pô, vamos levar esse ativismo da cannabis. Ele, pô, vamos, não sei o quê, até porque ele faz o uso medicinal também, né? Eu tomo o óleozinho dele, adoro. E aí eu falei, pô, vamos levar todas as frentes da cannabis, vamos botar no telão lá casos reais de famílias, de pacientes que Tem em tiveram todos os evolução. shows, tem, né? Você Todos coloca. os shows a gente Legal. coloca, um pouquinho antes do show a gente passa lá. Falei, vamos fazer o figurino da banda com tecido de cânhamo, vamos fazer os copos da turnê com uma composição de cânhamo, sendo biodegradável, eu quero tudo. Deve ter um aí, vou te entregar. E aí eu falei, eu vou comprar um baixo de cânhamo, né? E saí atrás, procurei, não achei. Achei uma empresa alemã que fazia violões com a fibra e achei uma empresa americana que fazia algumas guitarras. Entrei em contato, falei, pô, vocês não fazem um baixo sob encomenda para mim? Eu queria muito. Não, não tem como, a gente só faz guitarra. Teve uma má vontade, assim, de fazer. E eu falei, cara, eu vou fazer. Que eu já conheci uma empresa no Tennessee, que é a Hempwood, que faz os blocos de madeira, né, aquele prensado para construção civil. E aí eu entrei em contato, falei com eles, queria um bloco assim, nas medidas, né, que daria para fazer um instrumento, e eu importei esse bloco. Um blocão assim, né, bem pesado. Como é que foi, tipo assim, judicialmente, para você importar? Foi difícil, não? Botei na mala e trouxe. Muito bom. Botei na mala e trouxe, mas na verdade, assim, eu já tinha a minha amiga, Manuela Borges, até do Informacan. Conheço. Ela Beijo pra Manu. que já tinha, ela faz aquela exposição Sim, de cannabis e maravilhosa. cânhamo É incrível. industrial pelo Brasil, e ela já tinha importado a madeira dessa Hempwood, foi inclusive através dela que me passou esse contato. Ela importou as madeiras para a exposição dela, mas só que aí demorou, assim, teve uma tributação normal lá e demorou um tempo. E como eu já estava nos Estados Unidos, eu trouxe, né, esse bloco. E eu já ouvi você dizendo que o som dele é, inclusive, melhor que o outro. Incrível, foi assim, eu fiz primeiro pela representatividade. E eu lembro que no primeiro show que eu fui testar o baixo, o nosso engenheiro de som, que já está com a gente ao longo desses 30 anos, sempre esteve com a gente. Eu estava tocando e ele mandou no meu celular uma mensagem. O baixo de cânhamo é melhor do que o outro. Nossa, o ouvido dele é apurado, então. Muito, muito. E aí eu fiquei super feliz porque consegui fazer um instrumento com uma representatividade enorme. É o verdadeiro fura-bolha, né? Ele vai entrando em lugares que a gente nunca imaginou que fosse chegar, porque chega pela música, pelo instrumento. Aí fica sabendo, é um instrumento feito de cânhamo. Mas as pessoas falam, mas o que é cânhamo? Então, vamos já responder essa pergunta. É isso que eu queria falar, porque
a gente que está dentro dessa bolha, né, da nossa bolha da cannabis, a gente sabe, mas a maioria das pessoas não. Inclusive, pessoas que estão dentro da nossa bolha desconhecem o cânhamo. Eu fui percebendo isso aí. Não, teve um dia que fui até gravar o podcast, aí eu estava no estúdio e falei assim, e o episódio que eu ia gravar era sobre cânhamo com a Maria Eugênia Riscala, da Kaya Mind. Aí eu fui fazer uma enquete rapidamente assim, sabe o que é cânhamo? Sabe o que é cânhamo? Ninguém soube. Ninguém sabe. Aí eu falei, então fica aí e assiste que você vai saber. E assim, o cânhamo dá para fazer tudo. Explica Tudo. o que é o cânhamo. Então, o cânhamo é uma das espécies, né, da cannabis que tem um baixo teor de THC. Por isso que é injustificável, né, a gente não conseguir produzir aqui no Brasil, porque realmente a China, que é um país proibicionista, é um dos maiores produtores, é o maior produtor e exporta, né, e gera emprego, receita, né, enfim, só benefício. O uniforme do exército chinês é de cânhamo. É feito de cânhamo. A roupa dos samurais é de cânhamo. Esse tênis aqui é de cânhamo. Ai, meu Deus, eu quero. Inclusive, faço contato que eu também quero comprar. É o tênis de cânhamo. E quando você entra nesse universo do cânhamo também, é uma coisa assim que é muito apaixonante, porque esse multiuso, né, da fibra, né, para a indústria têxtil, para a indústria do papel, para fazer tijolo, né? Até a indústria alimentícia, gente. Indústria As sementes de cânhamo são altamente nutritivas. Não, meu sonho é ter um whey de cânhamo, que eu posso comprar bem ali na esquina. É ter um sabonete de semente de cânhamo que eu comprei fora, né? Quando eu viajei. E assim, é maravilhoso. Não tem coisa melhor para a pele, assim. E a questão também da planta como essa questão de regenerar o solo, os benefícios. Sim. Ela comparada com o algodão, a fibra, ela usa 4 vezes menos água. Então, é uma planta assim muito falando de sustentabilidade. As plantações de eucalipto, né? Nossa, assim, exatamente. O eucalipto demora, não sei... 8 anos, eu acho, ou 6 anos. E o cânhamo é meses. Meses. E, é assim, um ciclo muito rápido. Exatamente, a gente não entende por quê, né? Por quê eu acho que é a falta de informação, mas graças a Deus as coisas estão mudando. A gente teve essa decisão agora recente da STJ, né? Que autorizou, inclusive minha amiga Chiara, a empresa dela, né, que já trabalha com essa, que tem uma associação e já trabalha com a questão da genética das plantas há muito tempo, teve autorização agora para plantar, para cultivar, né? A Anvisa tem 6 meses para regulamentar. Acho que é um começo aí, né? É um começo, eu vejo com bons olhos, né? Assim, estou muito feliz com essa decisão, porque vai abrindo portas. Eu tive com baixo, né? Muita gente foi me procurando, mas que história é essa, baixo de cânhamo, né? E eu dei uma entrevista para a revista Veja, e eles botam também no Instagram, né? E aí no Instagram tem aquele monte de comentário, né? E sempre as chamadas são sempre sensacionalistas, né? Luiz Maurício deixa Nath Roots para a liberação da maconha, era um negócio assim. E aí eu fui vendo os comentários, né? Aí tomei um monte de paulada, um monte de gente, o que esse cara tá falando sobre isso? E um deles falou, pô, o país com problema na saúde, na economia, problema na segurança, e esse cara tá falando que vai falar. Aí eu fiz questão, eu falei, não, esse cara eu vou responder. Então, aí amigo, é justamente isso. Eu falei, é justamente essas pautas aí que eu estou defendendo. A saúde, você vê os benefícios, né, dos canabinoides, né, da cannabis na vida de tanta gente, o impacto que tem isso. Na economia, você vê, são regulamentados já em mais de 50 países, gera uma riqueza para os países. O Brasil, um país, uma potência agrícola, podia estar, né, usufruindo dessa planta e sendo protagonista no mundo, né, na produção disso. E segurança também, porque realmente a guerra contra as drogas é uma guerra perdida, né? Já foi fato isso, né? Anos de enxugando gelo, e a gente sabe que o tráfico é que alimenta a compra de armas, né? Financia né, realmente o crime, né? Então, é segurança também. Então, todos esses temas a gente... Ainda tem a questão que as pessoas fecham os olhos, por exemplo, para o vício no álcool e o vício na cannabis. É completamente é uma diferente. Hipocrisia. As pessoas fecham os olhos para isso, né? Eu comecei a frequentar o Congresso. Eu moro em Brasília, né? E eu
fui convidado para uma audiência pública, né, depois que eu assumi a associação, fui convidado para uma... Nunca tinha ido na Câmara dos Deputados, lá dentro, né? E eu me preparei, falei, pô, vou chegar cheio de argumentos lá, me preparei, dei uma estudada. E eu cheguei na audiência pública e eu olhei, era todo mundo da bolha, era o pessoal das associações, a galera, todo mundo pensava igual. E eu falei, cara, eu me preparei para o contraditório. Eu cheguei aqui, me preparei para debater com pessoas que pensam diferente de mim. E eu vi que todos ali no Congresso, a maioria, grande maioria dos políticos, fogem dessa pauta. Morrem de medo da pauta. Quer dizer, eles morrem de medo da pauta, não, eles morrem de medo do que o eleitorado deles vai pensar. Exatamente. No voto. E aí eu fui vendo, né, frequentando o Congresso, eu fui vendo essa grande hipocrisia que existe, né? Porque realmente você falou o negócio do álcool. O álcool talvez seja o maior combustível de mortes, né? Em trânsito, feminicídio, violência doméstica, do modo geral, estupro, um monte de crimes bárbaros, absurdos, que são movimentados e o combustível é o álcool. E você vê que a nossa planta sagrada, é uma planta que justamente acalma, a tranquilidade. Então, existe essa hipocrisia muito grande. Então, aquela PEC que saiu, teve aquela decisão do STF que foi fundamental, que é a diferenciação do traficante para o usuário, né? Que não tinha, né, uma quantidade, falar quanto é que é. A descriminalização. Né? Isso, ficava muito em cima do policial que fazia a abordagem. Aí o preto pobre é traficante, o rico branco é usuário. Era isso, é isso ainda, né? Então, veio essa decisão, aí o Senado, para dar uma resposta, criou aquela PEC absurda para tentar criminalizar qualquer quantidade, né? Então, até me deu vontade de falar, pô, devia fazer todo mundo que votou nessa PEC aí tinha que fazer um exame toxicológico antes, para saber, para a verdade vir à tona. Nossa, porque ia ser bom. A gente sabe que as festas, né, desses políticos, dessa high society aí, é regada a uísque e drogas pesadas, né? E esse pessoal vem querer pagar de moralista nessa hora. Então, eu vim para bater de frente mesmo com essa galera. Então, falando um pouco da associação, como é que foi que a ABCCI, a Associação Brasileira de Cannabis e Cânhamo, entrou na sua vida? É uma associação que foi fundada em 2016, que era a ABCI, Associação Brasileira de Cânhamo Industrial. E aí eles me convidaram, quando viram que eu estava com esse ativismo todo, eles me convidaram para participar da associação. E comecei a frequentar as reuniões e tudo, e como eu tinha já eu estava com um pouco de experiência dentro da parte do medicinal, e eles, né, era muito focado na questão do cânhamo, e na verdade o medicinal que avançou, né, nesses últimos anos, através do judiciário, né, não do legislativo, mas muito pelo judiciário, avançou nessa questão do HC, do autocultivo, né? E as mães tiveram um papel muito importante. As mães, também, né? eu falo, tudo começou com as mães. Ninguém segura uma mãe. É verdade. Ninguém segura uma mãe, né? Uma mãe, um pai que está ali, que o filho precisa do medicamento, vai fazer acontecer. Vai buscar, vai plantar, vai importar, vai contrabandear, que é o filme O Ilegal, né? Que é inclusive do Tarso, o diretor, se tornou um grande amigo meu, que foi também uma coisa assim que mexeu muito comigo, né? Quando eu vi o Ilegal, que é uma luta muito, como é que eu vou te dizer? Só quem é mãe e pai que entende. É muito legítima, né? Uma luta dessa. Quem não se sensibilizar com aquele filme já morreu. Verdade. Né? Então, e aí a associação veio, eu vim mostrando um pouco desse lado do medicinal, eles me ensinaram muito do industrial, e aí a gente mudou a associação completamente, mudou diretorias, mudou o estatuto, e realmente a gente fez uma associação muito abrangente, assim, todos os temas, né? Tem o medicinal, tem o industrial e tem o social. E a gente, como associação, a gente se propôs, primeiro, a gente está em Brasília.
Então eu via que a Margarete da Pepe saía lá do Rio de Janeiro para ir lá. Outras associações, Flor da Vida, e todo mundo sai de algum lugar para estar em Brasília. Nós já estamos em Brasília. E a gente pode ser uma extensão da voz dessas associações e de outras pessoas da causa. Então a gente começou a fazer um trabalho realmente de advocacy lá dentro, né, de HelGov dentro do Congresso, trabalho de conscientização. Que é muito importante. Muito importante. E até nessa decisão do STJ para esse plantio, né, da Chiara, a gente foi convidado a defender a nossa tese. Fomos lá, o nosso advogado falou lindamente sobre direitos humanos, direitos econômicos fundamentais, né? São coisas assim que está na Constituição. Você não pode frear isso, né? A pessoa querer se tratar ou fornecer um medicamento que cura um filho. E da mesma forma, você não pode deixar o Brasil crescer, né? Ser um protagonista economicamente por causa de uma planta que não tem efeito psicoativo, outras histórias. Então, a gente tem feito esse trabalho de conscientização, levar informação, educação, e estou muito feliz com os resultados. A gente já está vendo isso acontecer. Impressionante. Inclusive, também, todo esse trabalho que vocês estão fazendo, né, com a turnê de despedida, que está sendo lindo. Teve a exposição de cânhamo, né? Também vocês passam alguns vídeos contando histórias, né, de pacientes, que é muito lindo. Inclusive, eu vi um vídeo da Catarina Leal. Nossa, emocionante demais lindo, aquele vídeo. Lindo, né? A gente vai, inclusive, vai passar um trechinho, né, do vídeo dela agora nos próximos shows da turnê, né, que vai até agosto. Então, a ideia é justamente sensibilizar as pessoas, mostrar, né, a importância, né, desse medicamento, dessa planta na vida das pessoas, né? E a gente tem que aproveitar essa voz que a gente tem e conseguir falar para uma grande população que desconhece totalmente o tema, né? Que sempre foi muito marginalizado, tem um preconceito muito grande, mas eu vejo com bons olhos, eu sou muito otimista, então eu vejo... Eu acho que está evoluindo muito. E aqui no Brasil, eu já vi algumas pessoas falando que, inclusive, por a gente ser tão rigoroso com essa fiscalização, com essa regulamentação, né, a Anvisa faz um papel muito importante. Os produtos que entram aqui ou que são feitos aqui pelas associações são, assim, um dos de maior qualidade no mundo, porque a gente também realmente tem esse rigor, assim. Lá fora não, você compra em qualquer lugar, né, onde é permitido, e você não sabe exatamente de onde veio, você não tem um COA, você não tem como comprovar aquela qualidade. Sim, ali, né? Sim. Isso aí é uma realidade que a gente tem lutado, qual que é o sonho, né, da gente, né, como nação, Brasil? Ter soberania para a gente produzir esse medicamento. A gente tem tudo para isso, né? Temos um país com clima favorável, temos terras, temos tudo, temos tecnologia. E você viu os números que saíram recentemente, né? Esse ano o mercado da cannabis vai faturar 852 milhões. Ano que vem a gente já vai chegar em 1 bilhão. E nos próximos anos, a previsão acho que é de 9,4 bilhões. Sim. Não, é incrível. É uma pena que boa parte desse recurso está indo para outros países, né? Porque são muito pelos óleos importados, né? Também. Mas está crescendo muito, está ficando muito ali... Não, eu espero, meu sonho é que a gente seja 100% produto nacional, que a gente possa produzir. Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, que eu quero ser empresária do cânhamo futuramente. Ah, sim, não, é onde eu vejo, né, como de forma mais como olhando um olhar de empresário, né? Eu penso que a fibra do cânhamo, o cânhamo como uma planta que regenera o solo, fazer um trabalho de recuperação de áreas degradadas, você usar essa fibra para
a indústria têxtil. Dá para fazer tudo fazer com a tudo. planta, tudo, Meu chá. sonho é fazer, eu fiz o primeiro baixo de cânhamo, meu sonho é fazer a primeira casa de Então. cânhamo do Brasil. Nossa, já pensou? Vou fazer. Quero documentar isso, por favor. Vou fazer. Você já foi preso, inclusive, por conta da cannabis. Sim. Pode contar essa história? Posso. Já fui. Por isso que eu falei que as coisas estão evoluindo, assim, porque a gente vivia, isso aí foi na década de 90 ali, e eu viajando, tinha feito um show em Fortaleza, ia fazer um show em Natal. No meio do caminho, né, aquele negócio, né, jovens, paramos numa parada de ônibus, né, dessas, que a gente estava indo no ônibus de linha, e eu e mais 2 amigos, a gente foi fumar, e chegou um policial tosco, total, com arma na mão, e rendeu a gente, e levou a gente preso. Fomos presos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e precisamos, né, pô, muito traumatizante, né, porque pô, a gente não estava fazendo nada de mal, né, para ninguém, e sofrer aquela violência toda ali, né, aquela exposição, a vergonha, ser algemado, entrar em camburão e ter que correr atrás de um advogado na cidadezinha para poder tirar a gente de lá. Isso foi noticiado ou algo assim? Não, acho que não. Que bom, né? Que bom, pelo Eu menos. acho que não, porque, ficou meio que... Naquela época, né, a banda estava bem no comecinho também. Depois a gente teve um problema, mas aí já não foi comigo, assim, pelo menos eu não fui preso, né? Mas a gente teve um show em Goiânia que eles fizeram uma operação policial dentro do show para pegar adolescente, né, com maconha. E a gente percebeu essa operação, o Alexandre não conseguiu, né, absorver isso e falou no microfone. E aí a gente sofreu uma represália depois do show. E boa parte foi presa também. Caramba. E essa turnê de despedida? Despedida mesmo? Pode ter... Despedida mesmo. Despedida mesmo, a despedida, né? São 30 anos, né, de muito trabalho. Fizemos um trabalho maravilhoso, uma entrega maravilhosa. Estamos deixando um legado incrível. Nunca imaginei que a gente fosse construir uma banda com tanta expressão, né? E que realmente foi relevante na vida de tanta gente. Nossa, né? muito na minha, então. Reggae Power é meu hino. Meu hino. E a gente fica feliz que realmente foi além da música, né? A gente viu que virou realmente uma ferramenta de terapêutica para também como a cannabis, exatamente. né? Eu acho que Nat Roots faz muito parte dessa representatividade, né? Desse ativismo da cannabis, assim, porque eu acho que acaba que também era terapêutico, era um refúgio. Sim. E era um grito também de liberdade, né? Que as pessoas buscavam. Então, assim, é uma representatividade gigantesca. Né? Sim, não, a gente fica muito feliz e até por isso, né, que a gente tem muito tranquilo, uma decisão muito tranquila, que a gente deu o nosso máximo, a gente entregou o nosso máximo, a gente construiu uma história maravilhosa, missão cumprida. E agora, essa é a sensação. Mudar o propósito da missão, né? Mudar o rumo da missão, que também é muito bonito e que vai ajudar muitas famílias. Eu costumo dizer pessoas. Até que as pessoas falam, pô, como é que está agora essa nova fase, essa mudança? Eu falo que eu não considero nenhuma mudança, eu considero até uma extensão, porque dentro do Nat Roots a gente sempre brigou por justiça social, sempre falou sobre justiça social. Então, eu não vou estar em cima do palco, mas eu vou estar lutando pelas mesmas coisas, de certa forma. Vai estar no palco também, mas de outra forma. Vou estar sempre disponível para levar informação, educação né, e dialogar, né? Buscar o diálogo com pessoas que pensam diferente. Qual que é a sua opinião? Na verdade, eu já sei, mas é porque eu faço sempre algumas perguntas aqui para os convidados. Qual que é a sua opinião sobre a descriminalização e a legalização? Eu acho que é fundamental. A descriminalização é uma coisa para ontem, né? Assim, porque realmente é uma ferramenta de encarceramento em massa de uma população vulnerável. Alguém lucra com isso, né?
porque não é injustificável, é uma coisa muito seletiva, tem racismo envolvido, muito, muito grande, né? Aquilo que eu falei. Quem vai preso hoje, né, por causa de poucas gramas, quando você tem acesso aos números do sistema carcerário, você sabe que 60% da população que está presa está lá presa por menos de 25 gramas de maconha, e o Estado, primeiro, acaba com a vida dessas pessoas, as pessoas entram no sistema carcerário por causa de poucas gramas de maconha e vão conviver com bandidos de verdade. E muitas vezes eles têm que se aliar a facções para a sobrevivência deles dentro do presídio. E ali eles se tornam bandidos de verdade mesmo. Então, essa é uma luta assim, que é para ontem, né? Isso aí já tem que mudar e já está mudando. A decisão do STF foi muito importante para mostrar isso aí e realmente a gente tratar o usuário não é bandido, não é criminoso, né? E a gente tem que buscar essa justiça, né? Polícia para quem precisa de polícia, né? Essa música do Titãs. Você falou que você é paciente. E Sou na sua paciente. família, mais alguém? Teve aquela situação assim, não, vou falar para minha esposa, vou falar para minha tia, vou falar para minha mãe? Sim. Hoje minha mãe já tem 3 anos que ela usa um óleo também, ajuda bastante ela. E é engraçada a história da minha mãe, que quando eu falei para ela, né, ela falou, que isso, não, de jeito nenhum, eu não usei isso quando era jovem, eu vou usar agora. E aí eu falei, não, mãe, vai tomando umas gotinhas, isso aí vai demorar para fazer efeito, vai tomando aí, até para ela não ficar ansiosa com o resultado e tudo. E aí eu percebi que estava fazendo bem para ela quando ela chegou para mim e falou, meu filho, meu óleo está acabando. Olha, tá vendo? Então eu vi que realmente estava fazendo benefício e vários amigos meus, né, começaram a usar o óleo, minha esposa usa também, eu uso, e muita gente assim que vem me procurar. Nossa, acontece demais. Lá em casa Sim. também, todo mundo. Todo mundo usa, porque realmente não tem efeito E ainda colateral. tem essa questão, né? Que foi bom você falar, que você falou para ela, vai usando aí um tempo, porque tem gente que pensa que vai começar e já vai ver Isso. efeito, mas não é assim, é muito individual, né? De pessoa para Sim. pessoa. E é importante isso, né? Porque você já falar que é um processo, né? Até você encontrar sua dose, você encontrar o óleo certo, o canabinoide certo, a concentração certa. Exatamente. Tem uma coisa, como você falou, é muito individual, que pode funcionar para você, não vai funcionar no mesmo tempo para mim. Então tem que dar um tempo. Eu falo para todo mundo assim, vai tomando, daqui a um mês você me fala como é que tá. Qual que é o seu produto preferido ou o seu canabinoide preferido? Eu me encontrei muito, né? Assim, a gente sabe que não dá para isolar os canabinoides, a força deles é o conjunto da obra ali, né? Mas eu acho que o CBD, o CBG, o CBN, Eu gosto muito de todos esses também. são todos muito bons ali para essa parte da ansiedade, para o sono, para essa tranquilidade. Então, acho que isso é isso. E eu sei da importância do THC, né? O THC durante muito tempo foi o vilão, o CBD o bonzinho e o THC o vilão, mas a gente sabe o tanto que o THC é tão importante quanto o CBD. Você já teve alguma experiência ruim assim com a cannabis? Experiência ruim não, eu acho que quando eu era mais jovem e fazia um uso meio excessivo, né? É aquilo que eu falei, em vez de diminuir a minha ansiedade, começou a aumentar a minha ansiedade. Então talvez seja esse o único problema que eu tive assim, com a cannabis. Na verdade, eu acho que pode soar até mais como um conselho para quem está assistindo, para os jovens que estão assistindo. Para os jovens é o que eu falo assim, é que a gente estava conversando, maconha para velho. Do modo geral, para velho. Até os 25 anos, o cérebro está em formação. Então, para fazer um uso antes, né, com o jovem assim, você tem que ter um acompanhamento médico, você tem que entender que seu cérebro está em formação, você tem que entender que são coisas individualizadas, que tem gente que tem intolerância, né? Hoje já tem alguns exames, né, que conseguem mostrar isso, né, que você não vai se dar bem com THC.
então você nem entra. Né? Então, a gente sabe que tem alguns casos, né, em menores... Se você tivesse 1 minuto para convencer uma pessoa muito preconceituosa assim, a iniciar o tratamento com a cannabis, o que você falaria para essa pessoa? Primeiro, assim, só quem precisa, né, que sente a dor ali, que quebra esse preconceito, né? Então, é muito na necessidade. A pessoa, por favor, preciso disso. Então, eu acho que quem tem preconceito, primeiro tem que ter empatia, tem que olhar para a dor do outro e entender que tem crianças que têm 50, 60, 80 convulsões por dia e com o uso do óleo passam a não ter. Então, a partir desse momento, né, que a pessoa percebe a dor do outro e vê que essa planta cura e salva a vida, eu acho que essa hora que a pessoa perde esse preconceito e passa a enxergar de uma forma, né, mais aberta, com mais amor, né? Verdade. Para finalizar, qual é a mudança que você deseja fazer no mundo com esse trabalho agora, com esse novo propósito? É como eu falei, são várias frentes, né? Então, eu quero que a cannabis medicinal avance muito, o acesso e a democratização desse acesso, né? Que seja um medicamento barato. Maconha é mato. É um mato rústico que você joga em qualquer lugar, ele nasce, né? Então, assim, não tem porquê. Lógico, existe um trabalho de laboratório para você fazer extração e tudo, mas eu queria que esse medicamento estivesse no SUS para todas as enfermidades. Hoje está avançando, mas são para poucas, né, enfermidades, e eu queria que isso aí chegasse para todo mundo. Queria que o Brasil se tornasse o maior produtor de cânhamo do mundo, que gerasse muitos empregos, muita receita. O Brasil virasse o protagonista, né, falasse de cânhamo industrial, o Brasil fosse referência e dentro dessa parte social, que ninguém fosse mais preso por causa de maconha. Esse é meu sonho. É isso. Quero te agradecer muito mesmo. Obrigado. Por estar aqui no nosso podcast, que se chama Viver com Cannabis. E aí eu tenho um bordão que eu falo assim, que é muito bom viver com cannabis, não é não? É muito bom. É isso aí. Obrigada, bom show, boa turnê. Obrigado. Sucesso. Obrigado.